Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Hoje eu tenho o privilégio de trazer um amigo de longa data também, são todos amigos de longa data, isso aqui é uma confraria chamada Manicômio Tributário. O Júlio Bueno, contador, é advogado, passou por consultoria, foi executivo, hoje também trabalha num órgão aí chamado Investe Paraná, ele vai contar pra gente um pouco essa história. Julião, que delícia de ter aqui, meu caro, me visitando neste manicômio tributário. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Augusto. Obrigado. Te agradecer imensamente por estar aqui. Eu acho que para mim é um privilégio estar aqui dividindo a mesa com você, um cara que eu admiro tanto. E também dividindo cadeira, por que não, com grandes executivos, né? Então eu me sinto orgulhoso e feliz por estar aqui. Muito bom, meu caro. Obrigado aí pela presença, obrigado pela tua generosidade. Meu caro, eu queria começar com aquela questão assim que tem muito de obviedade, mas que inspira muita gente, nossa audiência, que é assim a tua trajetória. Como é que tu chegou até aqui? Conta lá no início, aquela coisa, aquela dureza de estar na faculdade, ir trabalhando, ir estágio, e trainee. Como é que foi isso lá no início? Bacana, vamos lá. Minha história, começa em Blumenau. Eu morei em Blumenau um período aí de 15, 16, 17 anos e eu era um atleta de natação como você, né? Que espetáculo! Também nadei muito, competi, nadei aqui antes de ir para... Eu sou curitibano, né? Então, antes de ir para Blumenau, eu nadei aqui no Pinheiros, né? Aqui do lado, né? Agora Paraná Clube. Mas a minha trajetória começou pela natação. Tinha um amigo, um grande amigo meu, Luiz Carlos Zappa, lá de Blumenau, que nadava comigo. E ele nadava também pelo Banco do Brasil. Ele participava do JECA, que é a Jornada Esportiva Catarinense de ABBs. Que espetáculo isso! Então nós nadávamos pelo clube, né, o Clube Ipiranga, com competições estaduais, enfim, e ele nadava pelo banco, então ele trabalhava no banco. E eu, já com 15 anos, querendo trabalhar, na nossa época, com 15 anos, já queria trabalhar, né? Então, ele me ajudou a entrar no banco. Conversou com o pai dele bem influente, me colocou no banco e eu comecei também a nadar pelo banco. Sim. Com 17 anos, eu voltei para Curitiba e vim transferido para o Banco do Brasil aqui de Curitiba, agência do Portão. Quando eu cheguei ali, eu já fui convocado para uma tarefa diferente e eu via que tinha uma movimentação no banco, que ia ter uma auditoria interna. Sim. Na semana seguinte. Então já era uma correria no banco, você imagina, né? Isso é uma auditoria interna ainda. E eu fiquei dedicado para atender essas pessoas. Quando começou a auditoria, que eu vi os caras chegando todos de terno e gravata, muito bem apresentados, eu falei, é ali que eu quero. Sim. Eu quero isso para mim. Então dali eu comecei já a ficar esperto, né, conversando com as pessoas, entendendo, né, entendi da contabilidade, enfim. Aí deu 17 anos e 10 meses eu saí, aí servi quartel, enfim, terminei o quartel, voltei e agora eu vou fazer uma faculdade. Qual? Contabilidade. Contabilidade. Porque eu queria ser auditor. Sim. Segundo ano de faculdade, na PUC, apareceu a oportunidade, abriu ali inscrição para trainee na Pricewaterhouse. Na época ainda Pricewaterhouse. Sim. Né? Fiz a prova, fiz o teste, né, a seleção e passei. E um momento importante da seleção, para você ver aí a importância, né, de conhecer pessoas, né? Na seleção tinha uma dinâmica de grupo, uma das últimas tarefas ali da seleção. E o que seria dinâmica de grupo para mim? Eu não tinha ideia do que seria, né? Sim. Então, uma pessoa que fazia faculdade comigo, de contábeis, me passou uma orientação. Como que eu devo agir numa dinâmica de grupo? Como que é a dinâmica? E como que eu tenho que agir? E ele falou para mim, olha, as ideias vão surgir e toda ideia é uma ideia importante. Não se deixa passar uma ideia. Por mais pequena que seja, suave que seja, é uma ideia que pode ter grandes desdobramentos e desenvolvimento. E lá estava eu na sala, com mais uns 15 pessoas ali, os supervisores e tal,
E no meio dessa discussão teve um tema e uma pessoa lá deu uma ideia, uma sugestão, e quase metade da sala caiu na risada, porque não era uma coisa muito... E eu naquele momento já levantei a mão, opa, eu concordo com você. Eu acho que ali você, talvez melhorando um pouquinho essa ideia, conduzindo um pouco de outra forma, pode ser útil. Ali eu já vi que as pessoas já me olharam de forma diferente. Eu acho que ali eu conquistei a minha entrada na Price. E aí, consegui, né? Entrei na Price, fiz como trainee, fui me desenvolvendo, né? Primeiro na área de financeira. Segundo ano já fui transferido para a área de tax. Que aí me mantive, né? Ali conhecendo, aí comecei a conhecer o manicômio tributário. E então fiquei ali na Price 6 anos. E com grandes projetos, atendendo grandes empresas, né, obviamente. E fiz um projeto grande na Kraft, na vinda da Kraft para o Brasil. Ali eu era o sênior de campo. Uhum. Eu já atendia a Kraft na Philip Morris, né, empresas do mesmo grupo. A Kraft não estava aqui, mas já tinha alguns negócios aqui. E aí, mais uma vez na minha vida, eu olhei e falei, puxa, que empresa bacana, quero trabalhar nessa empresa. Então, já tinha bastante experiência de auditoria e vi que aquele desejo de trabalhar numa grande indústria. Pois bem, a Kraft veio para cá, recebi o convite para ir para trabalhar na Kraft. Depois fiquei sabendo, no meio da transição, fiquei sabendo que eu não poderia ir para a Kraft, porque existe um acordo, um contrato Sim. global, né, que você tem que ficar 2 anos fora. Aí desisti dessa ação e conversando com pessoas, né, fui aí para um escritório de consultoria, o Gaia Silva Rolim na época, que eram pessoas que trabalharam comigo na Kraft. Uhum. Né? Então mais um fator importante na minha vida, que é você conhecer pessoas, né? Pessoas importantes. Relacionamento. Para mim, eu acho muito importante. Mais para frente, a gente vai falar mais sobre isso ainda. Então, fiquei ali 2 anos, fazendo consultoria tributária. Aprendi muito no escritório, ali já com um viés mais de advocacia, né? Uma certa diferença, né? Do escritório de auditoria, né? Sim. Um pouco mais arrojado, digamos assim, né? E também questões... demandas judiciais, né? Não só administrativas. Passou-se 2 anos, recebi novamente o convite da Kraft. Caramba, os caras não te esqueceram. Não me esqueceram. Em algum momento nós nos cruzamos, né? Porque eu fazia consultoria ali também, pelo Gaia. E aí aceitei o convite e fui para a Kraft. Aí trabalhei na Kraft, acho que 3 ou 4 anos, já estava fazendo direito. Veio a oportunidade de empreender. Um colega meu que fazia direito comigo, coincidentemente, fez contábeis comigo também, na época. Só que ele montou um escritório, então, né, naquele momento ali, nós terminando o curso de direito, ele com o escritório já estruturado e me convidou, vamos dar uma cara diferente para esse escritório. E me convenceu. Sim. Aí eu chamei um outro colega que trabalhou comigo no Gaia, e nós 3 demos essa cara diferente para o escritório dele. Começamos a fazer consultoria. Passou uns 2 anos, eu sofri na pele aquilo que aconteceu ano passado, de eu estar numa auditoria e ir para uma empresa. Este meu colega, um dos sócios, né, que era a pessoa que me complementava na questão de demandas, né, porque eu era mais da área de diretos e ele mais de indiretos. Nós fazendo um trabalho numa empresa, ele recebeu um convite para ser um CFO da empresa. Caramba. E aí nós conversamos bastante e tal. E eu vi que ia ser muito bom para ele, já nessa idade, nós já com filho, enfim. E aí ele foi. E aí eu não consegui manter mais. Nós não nos estruturamos nesses 2 anos. E aí eu precisei voltar para o mercado. E aí eu transitei por algumas empresas. Uma empresa primeiro de embalagens, né, em 4 barras. Depois eu trabalhei na Toshiba, né, distribuição de energia. E aí fui para a AM do Brasil.
a empresa que eu fiquei mais tempo. Fiquei mais de 10 anos na empresa, assumindo a gestão tributária da empresa. Sim. Então, bem resumidamente, essa é a minha carreira, né? Depois veio a pandemia, eu tive uma transição daí de CLT para um prestador de serviço. Uhum. E na pandemia ainda, né, fazendo essa prestação de serviço, você sabe muito bem que o tempo que a gente dedica, eu acho que o maior tempo que a gente dedica numa empresa é na gestão de pessoas. Sim, totalmente. Né? Totalmente. E quando eu fui para essa fase de consultoria, eu acabei tendo um foco maior nos projetos. Eu acho que o meu trabalho teve um valor agregado maior, mas eu não tive esse tempo de gestão de pessoas. Então, aí, um pouquinho ocioso, você começa a pensar em outras coisas, né? E veio aí uma oportunidade de abrir uma empresa também. Abrimos uma plataforma digital, uma startup, 3D ao cubo, onde nós fazemos moldes para ingestão plástica, principalmente do setor automotivo. E vem vindo muito bem, já estamos aí há 2 anos e pouco. Na sequência, recebi um convite, também mais uma vez falando de relacionamento, recebi um convite para fazer um trabalho numa agência do governo, na Invest Paraná, que é uma agência de atração de investimento, que tem hoje, você deve conhecer, tem uma ferramenta chamada Paraná Competitivo, que eu acho que é a maior ferramenta hoje de atração de investimento do Estado, né? E a gente navega ali por projetos industriais, projetos de importação, e-commerce. Então, para mim também tem algumas novidades ali que eu tive que me preparar, projetos de aviação, né, para melhorar as rotas, né, de aéreas, né, do estado do Paraná. E também energia sustentável, né, hoje em voga do mercado, enfim, projetos novos. Então, e aqui estou, conversando com você agora, explicando essa minha passagem aí, profissional. Muito legal, Júlio. Sabe que a tua trajetória, em alguns momentos, te ouvindo falar, eu lembrei da minha. Eu trabalhei também como auditor do Banco do Brasil. Agora eu vou lembrar se foi em 98, 99. Eu era um dos seniors do Banco do Brasil. Eram 3 seniors no Brasil. Acho que tinha um na região sul, um em Brasília, um em São Paulo. Era uma estrutura gigante. E essa questão de ver os auditores com terno e gravata, eu lembro de uma outra passagem também. Eu no Diretório Acadêmico de Economia, Contábeis e Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o querido DAECA. Num dado momento, você estava aí jogando sinuca com outros amigos, outros colegas de faculdade, e no dia seguinte esses caras apareciam de terno e gravata, né? O que aconteceu? Não, eu estou na auditoria. Mas o que é auditoria? Eu estava no primeiro semestre, segundo, enfim. E ali começa uma transformação, né? Você percebe que essa galera vai pouco à aula porque viaja muito, tem muitos projetos, mas tiram notas boas. Eu falei, poxa, o que está acontecendo, né? Os caras aprendem muito na prática, né? Então aquilo também acabou me levando para auditoria. Muito legal, assim, essa tua passagem, esse início aí. Eu te perguntar, a questão da Invest Paraná, eu conheço a Invest Paraná já de longuíssima data, conheço o Paraná Competitivo, como de resto conheço também o anterior lá, o Paraná Bom Emprego, e realmente é um programa sensacional do governo, né, que tem esse condão de atrair investimentos. E o que mais me chama a atenção, Júlio, nisso tudo, é assim, a jogadinha ensaiada no melhor dos sentidos que vocês têm com a Secretaria de Fazenda e vice-versa, né? O profissionalismo que eu vejo ali. Fala um pouco sobre isso, porque você veio do setor privado, provavelmente negociou regimes especiais no passado, interagindo com essa turma, e num dado momento você está no lado deles da mesa, né? Discutindo com executivos como eu, como tantos outros aqui do Paraná. Como é que é essa mudança de mindset? Como é que se deu isso em ti? Como é que é a contribuição que tu consegue dar, vindo do setor privado, para atrair investimentos no Paraná? Boa pergunta. Boa pergunta.
Eu vejo uma facilidade muito grande hoje, porque há uma negociação ali na Invest Paraná com as empresas, porque o benefício fiscal ele não vem do nada. A empresa ela traz um investimento, ela traz desenvolvimento, ela traz um aumento de arrecadação para o Estado. É esse aumento de arrecadação que nós trabalhamos. Então, pela minha vivência nas indústrias, nas empresas, pela minha experiência, quando eu sento à frente de um diretor de empresa, ou muitas vezes o próprio dono da empresa, né, empresas pequenas e médias que estão indo lá, eu entendo exatamente a dor que ele sente. Acho que essa é a facilidade que eu tenho. Eu sei o que está acontecendo. Muitas vezes eu tenho vontade de complementar a frase que ele vai dizer. Porque eu sei a dor que ele tem. Eu sei as dificuldades que a empresa passa. Até para buscar uma informação, eu entendo isso. Então, isso facilita muito para mim. Então, nós até trouxemos agora, com essa minha chegada, uma ação um pouquinho diferente na Invest, que é o Aftercare. Já existia um Aftercare, mas nós vamos mais nas empresas hoje. Eu acho importante o pessoal da Invest, né, a minha equipe técnica, ir visitar a empresa, conhecer a operação da empresa. Sim. Sentar na mesa ali com o pessoal de compras, com o pessoal de logística. É importante ter esse conhecimento. Então, eu acho que o ponto principal dessa minha mudança é essa facilidade que eu tenho de interação com as empresas na hora de negociar alguma coisa. Sim. Porque a empresa ela vai lá com a intenção, obviamente, do benefício fiscal, né? Mas tem que ter uma contrapartida e eu acho que eu coloco isso de uma forma muito natural para a empresa. Então, acho que essa facilidade pela minha experiência e vivência é o que faz nós termos hoje tantos projetos, né, tramitando hoje na Secretaria da Fazenda. E a relação com a Fazenda, ela não é tão fácil, porque como o contato quem faz com as empresas somos nós, Sim. Então a empresa, quando ela precisa de alguma coisa, ela procura a Invest. Só que, na verdade, nós montamos o processo ali e levamos para a Fazenda. Quem defere ou não, quem tem as contas do governo para saber se aquele benefício vai chegar a ter alguma perda de arrecadação ou não, é a Secretaria da Fazenda. Então, nós ficamos ali no meio do caminho em relação à empresa e em relação ao fisco, à Secretaria da Fazenda. Então, a empresa cobra muito da gente ali na Invest, né? Agilidade nos processos e tal. E a gente tem que ter também esse paranauê aí para poder levar para a empresa o que ela quer, mas também não adianta ir na Fazenda e querer acelerar os processos. Sim. Eu acho bem importante estar falando, porque a gente vê muita gente no mercado, né, oferecendo, vou ter tal incentivo, ou a empresa querendo tal incentivo. E tem esse meio de campo, ou seja, você entender bem o que é o papel da Invest Paraná, o que é o papel da Secretaria de Fazenda, o que é eventualmente o papel do gabinete ou do planejamento, né? Para não confundir, ou seja, a empresa não precisa ter necessariamente uma área de relações institucionais, não é isso que eu estou falando, isso talvez as grandes empresas justifiquem, mas você tem que entender como é que o jogo funciona, para não correr o risco, por exemplo, de bypassar um ou outro, criar ali animosidades ao longo do processo, porque é um processo que muitas vezes leva 12 meses, 18 meses, 24 meses. Então, para não ter nenhum ruído, assim, o ruído ele não ajuda em nada e ele atrapalha bastante nesse processo, né? Perfeito. O grande desafio meu ali, Augusto, é justamente essa questão política. Uhum. É conhecer, claro que eu já conhecia um pouco, né? Já também fiz, né? Quando estava nas empresas, fiz o programa Paraná Competitivo, né? Com outros nomes anteriormente. Mas conhecer, né? A dinâmica da Secretaria da Fazenda é muito importante. Então, acho que esse foi o meu maior desafio no início. Não tem como eu interagir com as duas áreas sem conhecer. Sim. Né? Fazendo uma analogia que o profissional de tax hoje ele não é mais
aquele cara que faz apuração, obrigações acessórias, apuração de imposto, crédito, débito e compensação. Não, hoje o profissional hoje de tax é aquele cara que vai nas áreas, que interage com as outras áreas da empresa. Sim. E ele tem que ter esse conhecimento. Então, ali na Invest também, eu tenho que ter esse conhecimento de como funciona a dinâmica da Secretaria da Fazenda. O benefício fiscal, eu já ouvi você falando algumas vezes que não é muito a favor, né, do benefício fiscal. Eu acho que também não deveria nem existir o benefício fiscal. Acho que o empresário ele tem que ganhar dinheiro com o produto que ele tem, né? E o benefício fiscal acaba que, de certa forma, até prejudica um pouco o andamento das coisas, porque às vezes a gente se depara com uma empresa que tem um benefício e outra que tem o mesmo produto e não tem o benefício. Né? Então isso acaba às vezes atrapalhando um pouco a dinâmica do mercado. A minha opinião sobre isso sempre foi muito clara, né? Você vende produto X, trate de ganhar dinheiro com o produto X. O benefício fiscal, eu entendo bem a dinâmica de quando você compete com São Paulo, né? É disso que a gente está falando quando a gente fala de guerra fiscal no Brasil, né? Então, São Paulo tem o maior mercado consumidor, tem os maiores fornecedores, tem a melhor logística, enfim. Para você competir com isso, você tem que dar ali alguma contrapartida, né? Então, se dá isso via créditos, suspensão e etc. Mas tem que tomar bastante cuidado, especificamente nesse momento que a gente está discutindo reforma tributária, porque benefícios fiscais muitas vezes mascaram a competitividade, né? Uma empresa A às vezes pode não ser tão competitiva e aquilo está sendo mascarado por um benefício. Então, em algum momento, né, e a Lei Complementar 160 está aí, o Convênio 190 estão aí, né, em algum momento essas coisas passam rápido, nós não vamos mais ter isso aí. Tem essa discussão de Zona Franca e tudo mais. Até queria te perguntar, como é que vocês estão enxergando essa discussão assim, de reforma tributária, né? Eu, por exemplo, do lado do contribuinte, eu tenho uma expectativa muito mais de simplificação. Eu não falo de aumento ou redução de carga tributária, mas se a simplificação vier, vai ser excelente. Qual a visão, Júlio, que você vê do lado de quem está no governo, né? Eu acho que não, se mudar o nome de reforma tributária para simplificação tributária já facilita muito. Eu acho que o processo sai do papel. Excelente. Porque às vezes o termo reforma dá um pouquinho de medo nas pessoas, né? Mas eu vejo o futuro como a simplificação. Não tem como, Augusto, a gente continuar vivendo da forma que a gente vive. O profissional de tax hoje, nos Estados Unidos, ele é muito mais valorizado do que o profissional de tax aqui e é muito mais simples. A ação dele é outra. Ele atua em outras áreas. Ele atua mais com logística, com compras, com novos projetos, com inovação, do que propriamente dita com a apuração do imposto, como eu acabei de falar, né? Eu acho que se a gente for para o lado da simplificação, que eu acho que vai acontecer, o negócio sai. Não acredito que não pode ter diminuição de arrecadação entre estados e municípios, né? Eu acho que esse é um dos grandes fatores também, né? Eu acho que começando ali pela parte de imposto de renda, acho que até vai andar, né? Algumas discussões, PIS/COFINS, né? Uma questão federal. A hora que entrar na questão estadual e municipal, eu acho que ali a questão vai ser um pouco mais complexa. Com certeza. Júlio, como é que foi para ti essa mudança lá no início, né? Quer dizer, você foi e voltou, né? Como consultor, executivo, nessas tuas andanças aí profissionais, o que você considera a tua melhor ferramenta? Aquilo que te colocava como consultor, um cara que levava valor para os clientes, e aquilo como executivo, aquele cara que entregava valor para as empresas para as quais você trabalhava. Augusto, faça tudo aquilo que você pode explicar. Aquilo que você não pode explicar, não faça. Sim. Eu acho que você tem que fazer o certo, muito bem feito. É claro que tem muitas questões que envolvem a área tributária, né? Para que você possa entregar um bom trabalho. Conhecimento, obviamente, né? Relacionamento, como eu já falei várias vezes a palavra. Eu acho que o relacionamento com outras áreas é muito importante.
sair um pouquinho dessa apuração de imposto e ir para uma área mais de valor agregado para a companhia. Eu acho que isso é uma coisa importante que eu sempre levei em consideração. Então, entregar numa empresa, entregar numa consultoria, talvez a grande mudança que eu perceba é a exposição. Tanto na consultoria, que você está muito nas empresas, quanto na Invest eu tenho uma exposição muito grande. Eu estou toda hora ali falando com empresas e tal. E a entrega é a mesma. Você tem que entregar valor agregado. Isso que faz você ser procurado hoje numa empresa. Né? Vai ter um projeto novo de logística, traz a pessoa do Tex aqui para conversar. Né? Eu falo para as pessoas nas empresas, né? Quando você compra insumo, você compra imposto. Quando você vende um produto, você vende imposto. Sim. Então você está com isso na tua mão diariamente. Não tem difícil. Dá para desafiar alguém de ter algum processo dentro de uma empresa que não tenha um impacto fiscal. Desde a contratação de um funcionário, desde um novo projeto, venda de produto, enfim, acho que tudo tem uma questão tributária. Tudo. Sabe que quando eu fui entrevistado na Arthur Andersen, em década de 90, acho que eu já contei essa história aqui, o sócio me perguntou assim, me diz as 2 coisas que vão acontecer com toda certeza na tua vida. E aí eu acertei a primeira, né? Vou morrer um dia. Ele falou, putz, muito bom, sensacional. Só falta a segunda. E eu fiquei pensando naquilo e não sabia e tal. E ele falou assim, que tu vai pagar imposto, cara. Bem-vindo, Arthur Andersen e tal. Então, assim, é bem isso, né? Assim, a transversalidade, né, da dinâmica tributária, ela é total na empresa, né? Achei sensacional a tua frase aqui, faça o que você pode explicar e eu vou prestar uma homenagem aqui, com a tua licença. Quando eu estava no início da carreira, eu tive um gerente incrível, que foi o André Gomes. Gomes, mais uma vez aqui, te elogiando, tá valendo um vinho no final do ano, naquele nosso churrasco. Ele falava o seguinte, quando você tem dúvida se pode ou não pode fazer, você tem que pensar o seguinte, pense que à noite você vai ter que explicar isso na bancada do Jornal Nacional. Como é que você se sente com isso? Não, eu fico tranquilo. Então você pode fazer. Putz, não sei, pois veja bem como é que isso vai ser interpretado. Cara, então não faça. Então é um pouco isso, né, Júlio, que você acabou de falar. Exato, é isso mesmo. E na área de tax ainda, qualquer operação que você faça, você tem que guardar por 5 anos. Sim. Então, eu acho que isso é um lema que eu sempre trouxe para mim e para as pessoas que estão da minha equipe, né? Sempre algum projeto, nós temos que estar muito bem estruturado, muito bem fundamentado. Porque uma hora a gente vai ter que explicar isso aqui para alguém. Se você consegue explicar, vamos embora, vamos fazer. Agora, aquilo que ficou na dúvida, não faça. Sim. Não faça, que não deu para explicar. Isso para a vida pessoal também, né? Com certeza. Aquilo que você consegue explicar, faça, não conseguiu, não faça. Exatamente. Júlio, você comenta muito de relacionamento, né? Em vários momentos aqui você falou relacionamento, conhecer pessoas, eu concordo bastante com isso. E eu vejo o zelo que você tem no dia a dia, a gente se encontra em vários congressos aí, em cultivar relacionamentos de forma genuína e não naquele momento que você está precisando de alguma coisa. Conta aqui pra gente, pra nossa audiência, pros jovens que estão nos ouvindo, estão construindo uma carreira, como é que em que posição está o relacionamento, né? Saber cultivar amizades ao longo da carreira, que importância tem isso? E como que isso gerou, né, o Júlio que está aqui hoje? Augusto, eu tenho certeza absoluta que muitas das oportunidades que eu tive na minha vida vieram por bons relacionamentos. Não estou dizendo de sucesso no teu projeto, porque isso depende muito de você, obviamente, do teu conhecimento, da tua atitude, enfim. Mas as oportunidades que aparecem, muitas por relacionamento. Né? Uma indicação aqui, uma indicação ali, uma necessidade que você tem de trocar uma ideia com uma pessoa, né? É importante ter uma pessoa em quem você confie, né? Então eu acho que, para mim, relacionamento desde o início sempre teve uma questão importante na minha vida. Então, e como você mesmo comentou, não só na necessidade, né?
Eu acho que manter os relacionamentos é estar sempre à disposição do outro também. Né? Hoje a gente fala muito eu falo muito de relacionamento, mas falo muito de evolução também. O que eu posso entregar? Né? Eu recebi tanto, né? Já está na hora de entregar. Sim. Né? Então, acho que o relacionamento vem um pouco também de você compartilhar hoje, né? O projeto que você faz hoje é fantástico. Né? Você está compartilhando o conhecimento. Você recebeu tanto, né, na tua vida, eu acho que já está na hora de começar, né, a devolver isso um pouco para a sociedade. E eu vejo o relacionamento, pelo menos na minha vida, muito importante. Né? Muitas oportunidades vieram por relacionamento. Isso lá atrás, quando eu contei a história lá da natação, né? Sim. Ali foi relacionamento puro, né? Uma amizade de mais de 30 anos. E dias atrás, relacionamento também que me colocou na Invest Paraná. Sim. Que me indicou para a Invest Paraná. Alguém me colocou ali no processo, alguém me indicou. Relacionamento também. Sim. E a importância, Ju, da inspiração, assim, você certamente, por ter uma carreira longa, exitosa, quem foram os profissionais ao longo dessa trajetória que te inspiraram? Que a gente aprende com vários deles, né? Você lembra de algum líder que mereça, assim, grandes destaques? Poxa, eu aprendi com ele tal coisa, aprendi com outro tal coisa. Ou quando eu me sinto sozinho, eu tento imaginar como aquele líder agiria. Como é que isso funciona para ti? Acontece muito, Augusto. Boa pergunta. Eu acho que cada empresa, cada processo, né, que eu fiz, cada atividade, cada desafio, eu tive sempre um líder onde eu pude me inspirar. Não tenho assim nomes para citar, mas em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre carreguei alguma coisa. O que eu faço agora? E eu me inspirava em alguém, putz, aquela pessoa acho que ia fazer desse jeito, então eu vou fazer desse jeito. Não só as coisas boas, mas também as coisas ruins, né? O que eu não faria, né? O exemplo que eu tive no passado, que não foi tão bom, que eu não faria hoje. Mas a gente acaba se inspirando sempre nas pessoas que estão mais perto da gente. Eu acho que eu sempre, nas empresas que eu passei, eu tive esse cuidado, né? De ter essas pessoas não como mentoria, mas como exemplos. Com certeza. Sabe que falando em relacionamento, né? Eu ontem tive o privilégio de tomar um café com um leitor, agora querido amigo, Fernando Silvério. E ele dizia para mim o seguinte: pô, Augusto, muito legal o teu trabalho, tá gerando uma série de insights assim pra minha carreira. Tô pensando em estudar mais isso, mais aquilo, enfim, né? Então, assim, como é bom você sentar, quer dizer, ali é uma troca, né? Uma troca de conhecimento, uma troca de impressões, uma troca de insights. Então, Fernando, um abraço aí, foi excelente ali o nosso café sem café, porque no final eu acabei tomando um suco de abacaxi ali com ele, muito mais do que um café. Mas é isso, né? Assim, a força de você cultivar relacionamentos e a gente vai aprendendo. Eu acho que copiar é muito mais fácil do que criar. Tem coisa que você cria o seu próprio jeito de tratar os desafios, mas a gente copia. Acho que a gente é a soma dos líderes que a gente teve na carreira, né, Júlio? Um pouco por aí, né? Todo momento você tem a oportunidade de melhorar. Né? Mesmo aquela grande ideia, aquele grande processo, você pode colocar um pouquinho do teu conhecimento, da tua experiência e melhorar aquele processo. Então, acho que um outro desafio também do gestor, né, é trazer isso para a mesa, né, das nossas equipes, do nosso time, para que a gente pegue alguma coisa que está muito bem feita e consiga melhorar um pouco, trazer para a nossa realidade. Com certeza. É importante. Meu caro, nessa tua trajetória, com toda certeza você participou de grandes projetos. Projetos de planejamento tributário, projetos de fusões e aquisições, projetos de incentivos fiscais. Eu queria que você destacasse um ou dois, compartilhasse conosco como é que foi, quais foram os grandes aprendizados que você teve ao longo dessa trajetória. Posso falar de um projeto muito importante e eu acho que é um projeto onde eu consegui aplicar tudo que eu conheci na minha vida. Um projeto não faz muito tempo, né? Na AM do Brasil. A empresa já por uma questão operacional vinha acumulando prejuízo há bastante tempo e nós assumimos a responsabilidade de reverter essa situação.
e eu fiquei responsável pela geração de caixa da companhia. Até porque tínhamos alguns créditos, né, tributários, enfim. Então, eu tive que fazer um processo, um plano com as outras áreas. E ali realmente que eu vi o grande efeito que a área tributária tem. Então, nós fizemos um projeto grande, desenvolvemos um planejamento e depois desdobramos em ações e eu fiz a gestão dessas ações. Então, com a área de compras, né, eu tive que me envolver muito com a área de compras, conhecer a área de compras, conhecer o tributário, desenvolvemos um projeto que teve muito sucesso. Tive que me envolver também com a área de projetos, né, com a engenharia de projetos, né, para acompanhar também e ver aonde a gente poderia fazer a geração do caixa. Teve uma situação com a logística muito bacana também. Logística tem muito de tributos, então a gente foi um processo grande, envolveu todas as áreas da empresa. Eu me envolvi com essas áreas, como eu falei minutos atrás, né? O profissional de tax não é só apurar imposto. Não é mesmo. Então, esse envolvimento com as outras áreas, ali você tem um valor agregado importante. Então, foi um projeto de muito sucesso, que depois nós apresentamos até no IBEF, ali o financeiro, né? O Talentos do Ano ali na área financeira. Não ganhamos o prêmio, mas participamos, né? Fomos um dos 3 selecionados ali e isso já me deixou muito feliz. Eu quero te dizer que eu votei em ti naquele ano, né? Foi no meio do troféu equilibrista ali, né? Tem esse... Exatamente. Eu quero dizer que eu votei em ti, tá? Muito um bom. voto eu sei que está garantido. Isso, lá, né? Com certeza. Meu caro, e nessa questão profissional, a gente percebeu que você não para, você está ali empreendendo, está atuando também numa agência de governo, foi executivo, enfim. Agora, quem é o Júlio que não está no LinkedIn? Quem é o Júlio depois das 5, 6 da tarde? Fala um pouquinho dos teus hobbies, como é que é a questão familiar, enfim. Quem é o Júlio que não está no LinkedIn? Essa é a famosa pergunta aqui do podcast também. Legal. O Júlio, fora da mesa de trabalho, é um Júlio hoje que tem 2 filhos, né? Eu tenho um filho do meu primeiro casamento, o Felipe, hoje com 18 anos, que me dá uma dinâmica grande, né? Sim. E eu tenho uma menininha hoje do meu segundo relacionamento, de 5 anos, a Manuela. Uhum. Então, quem determina hoje quem é o Júlio é a Manuela. Sim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, o Júlio que vai no parque levar ela lá, quando ela quer ver as capivaras, é esse Júlio que vai lá no parque com ela. Mas eu tenho alguns hobbies também. Fiz 50 anos, né? Então me dei de presente uma Harley Davidson. Então eu faço minha mulher me fala que agora eu passei a ser selvagem, né? Então... Sim. É muito gostoso. As pessoas, tem alguns grupos, né, de motos, são pessoas incríveis e é bom estar nesse grupo, porque eu me sinto muito jovem também nesse grupo, né? O grupo de Harley Davidson normalmente são pessoas com um pouco mais de idade, né? Então é bacana, você se sente um pouco mais novo. Mas enfim, sempre pratiquei esporte também, né? Antes da pandemia estava ali correndo, pedalando, né, nadando. Né, final do ano de 2019 eu fiz um triatlo, né? Então a pandemia veio e atrapalhou um pouco, né? Ficamos aí 2 anos praticamente sem ação esportiva, né? Tô retomando agora, então gosto, né, como hobby também de fazer essas corridinhas de rua, né, de pedalar. Acho que nunca deixei de praticar o esporte. A natação eu deixei um pouquinho de lado agora, né? Mas tenho ainda a vontade de fazer novamente um triatlo, então aí vou ter que, né, reservar algum tempo para fazer a natação, né? Os outros esportes são mais fáceis, né? Você pode fazer qualquer hora num parque, enfim, mas a natação já é um negócio mais, você conhece muito bem, tem que ser um pouco mais profissionalizado, digamos assim. Mas esse é o Júlio que anda de moto, o Júlio que pratica esporte, que tem uma filhinha de 5 anos que me tira hoje de casa a todo momento, né? Então, acho que esse é o... Qual era a tua prova da natação?
Ou as provas? As provas, mais provas longas, e o nado de peito, que eu acho que também é o teu, pelo que eu entendi, é o teu favorito aí. Não, o meu é borboleta, mas o borboleta. o peito é o segundo ali. Então. Né, o livre também faço, enfim. Sabe que o Paulo Junqueira, nosso amigo Paulo Junqueira do WTC, vem há tempos já me desafiando, dizendo, pô, vamos fazer umas travessias, vamos fazer um triatlo, enfim. Paulo, tô treinando, me aguarde. Me aguarde, daqui a pouco eu atinjo esse nível aí, porque o Paulo tá no outro nível, né? O cara tá indo nadar, faz travessia de 5K, 10K, é outro esquema, né? Mas eu tô chegando, Paulo, me aguarde. Comece a treinar para fazer um triatlon, é muito bacana. Legal. O triatlon tem o triatlon olímpico e o FAN. O FAN, ele é metade do olímpico, então, né, porque tem um nado no mar e tal, então é um pouco... Eu acho que você vai gostar bastante. Sim. Meu caro, um outro aspecto que aparece bastante em mentorias para mim, e eu percebo que não deixa de ser uma grande diferença entre as gerações, né? Você tem 50, eu fiz 47 ontem, e a gente percebe essa diferença em relação às gerações que estão vindo aí, né? A questão do equilíbrio, né? A gente trabalhava mais, parece que o trabalho era a única coisa, né? Naquela época, com 20 anos, enfim. Como é que foi para o Júlio equilibrar isso aí? Existe um momento na tua vida que você percebeu assim, puxa, a partir de agora dá a sensação que eu estou equilibrando melhor as coisas. Você teve esse clique, teve um momento que você percebeu que estava começando a fazer melhor isso? Sim, sim. Como você falou no início, tudo é trabalho, tudo é crescimento, né? A gente só olha para frente, não olha para os lados, não olha para trás e vai... Quando eu entrei na Price, eu atendia Paraná e Santa Catarina. Em Santa Catarina eu fazia 2 empresas grandes, né? A Tigre e a Embraco, todos com fechamentos em dólar. Então, eu até transferi a minha faculdade da PUC aqui do Prado Velho para São José dos Pinhais, porque eu ia trabalhar lá e às vezes eu tinha que voltar à noite, voltava à noite para fazer uma prova e na mesma noite voltava para Joinville, porque o outro dia eu tinha que estar lá trabalhando. E eu percebi isso quando tive o meu primeiro filho. Estava fazendo faculdade na época, a segunda faculdade de Direito, e eu via o meu filho dormindo praticamente. Sim. Porque eu chegava em casa, né, quase meia-noite e saía de manhã. A não ser os finais de semana, via ele dormindo. E ali que eu comecei a pensar, opa, né, até onde vale, né, até onde vale a pena você... Mas eu já tinha também uma certa experiência de vida, então eu acho que o ponto fundamental é a experiência. Chega um momento da tua vida que você começa a pensar, opa, agora vamos dar uma desacelerada, e você começa a produzir melhor. Eu acho que é a tua experiência, acho que esse é o grande fator. Voltando, né, aquilo que eu já falei de um profissional de techs não ser mais aquele cara que apura, né, mas sim ter um trabalho com mais valor agregado. Eu acho que a gente também busca isso nas empresas. Sim. E hoje eu tenho uma menininha de 5 anos, então eu não perdi esse tempo. Então aquilo que aconteceu de eu, às vezes, me abdicar de algumas coisas pessoais pro trabalho, hoje é o contrário. Hoje eu acho que eu abdico mais as questões profissionais para manter minha vida pessoal. Ontem mesmo a minha filha, eu almoço em casa e ela, papai, você vai me buscar hoje na escola? Vou. É um compromisso fechado. Sim. Aconteça o que acontecer, a minha agenda está programada para ir buscá-la na escola. Segunda e sexta são os dias que eu tenho trabalhado em casa, né? A gente está com o híbrido lá na Volvo. Segunda e sexta eu busco a pequena também que já não é tão pequena também, está com 13 anos, no colégio. E eu levo, alguns dias da semana eu também levo ela e também o meu filho para faculdade, já está na faculdade, né? A gente está com um filho na faculdade já, né, Júlio? Veja só. É outro esquema, né? Muito bom. Meu caro, pitacos culturais. A gente tem aqui um momento do nosso bate-papo em que a gente faz uma espécie de uma curadoria cultural, onde os convidados trazem, né, um livro, um filme, uma série, um podcast que você assiste e que
trouxe ali um aprendizado de muito valor para a tua vida, para a tua carreira. Eu queria que você compartilhasse isso conosco. Ótimo, excelente. Eu vou de Luciano Pires. Uhum. Dos livros que ele tem já, eu li o meu Everest e achei fascinante, né? Não só pela questão de uma pessoa como nós aqui, eu e você, né? O Luciano lá, um grande executivo de marketing, né? De multinacional. Colocar esse desafio para ele mesmo de subir o Everest, né? Então, ali, acho que a grande questão de desafio. E o livro, o interessante é que o livro não fala de subida. O livro fala de olhar para trás e ver quanto você já subiu. Isso que ele coloca no livro, né? Sim. Além de, acho que metas bem definidas, isso é importante para a nossa vida. Não só pessoal, mas profissional. Metas, né? Eu falei lá de 2019, falando da parte pessoal. Eu coloquei metas naquele ano. Eu ia correr os 15K de Santa, ia pedalar o desafio de Morretes e ia fazer no final do ano o triatlon, e cada um com uma data certa, com um plano de treino. Isso são metas definidas. E na vida profissional a mesma coisa, né? Você tem que colocar metas que você possa alcançar, obviamente, mas metas que façam com que você possa desdobrar ações, e essas ações você fazer a gestão das ações. Sim. Acho que isso é muito importante. E esse livro traz muito isso, né? Então, acho que é um livro que eu deixo aí como recomendação para que seja lido, principalmente pelos mais novos que estão chegando aí. E, Júlio, quando você olha para trás, nesse contexto aí do quanto você já subiu, né, do livro do Luciano Pires, quando você olha para trás para o Júlio de 18 anos, saindo do quartel lá, você tinha um plano, você tinha ou sonhos, né? E quando você olha para hoje, assim, a sua vida ali, deu mais certo do que você imaginava? Deu na média o que você imaginava? Você tinha sonhos ainda maiores e que ainda vai realizar? Enfim, como é que você se sente nessa reflexão? Os sonhos eram maiores. Uhum. Mas a minha vida não terminou ainda, então Exato. eu tenho muito para conquistar ainda, né? Eu acho que a gente sempre tem que sonhar grande, né? Sonhar grande, começar pequeno e agir rápido. Sim. Né? Acho que essa é importante. Mas assim, das metas que eu coloquei para minha vida, tanto pessoal quanto profissional, falando do profissional aqui agora, eu acho que eu atingi. Né? Tenho muito para fazer ainda, muito para entregar. Eu acho que agora eu já estou mais naquela palavrinha lá de devolução que eu falei. Uhum. Estou mais para devolver o que eu aprendi, né? O que eu ganhei, compartilhar, né? Hoje, se eu estou lá na Invest e alguém chega com alguma dúvida para mim, eu paro tudo que eu estou fazendo, me viro para a pessoa e explico da melhor forma possível. Sim. Eu acho que ali é devolver um pouquinho o que a gente faz. Mas, resumindo, eu acho que eu atingi bem as minhas metas, os meus sonhos. E você faz esse trabalho de maneira primorosa, Júlio. Essa semana ainda passei lá pelo Rodrigo, pelo Arthur, estavam discutindo ali contigo um ponto. Então são só elogios, assim, realmente essa tua bagagem no setor privado, ela agrega muito valor e dá uma tranquilidade pra gente de falar com alguém que, poxa, ele já sentiu essa dor que nós estamos sentindo aqui, de ter que comprovar alguma coisa, ter que levantar a documentação. Então, mais uma vez, assim, parabéns, né? E muito obrigado, assim, pelo trabalho primoroso que você faz por lá. Meu caro, minutos finais, eu queria deixar esses minutinhos finais aqui para você deixar uma mensagem de incentivo para a nova geração, para aquela juventude que está na faculdade, está saindo da faculdade, está iniciando alguns desafios ali na carreira. Você dividir com eles o que é importante, fazer uma espécie de um sumário do que a gente conversou aqui. É lógico que eles aprendem com todos os convidados aqui, mas qual é a visão do Júlio nesse sentido? Legal. Não vou sair muito daquilo que eu falei várias vezes, né? Eu acho que relacionamento é uma questão importante. Como eu já disse, muitas das oportunidades que eu tive na vida vieram de bons relacionamentos. Relacionamentos, quando eu falo bons relacionamentos, né? Então eu acho que é importante quem está iniciando carreira
manter bons relacionamentos. Em algum momento da vida, você vai conseguir colher frutos desse relacionamento. Fazer a coisa certa, acho que é importante. Você chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro e dormir, que você fez a coisa certa, eu acho que é importantíssimo. Não errar, não é isso. Eu acho que quanto mais a gente errar, mais a gente vai aprender. Errar no bom sentido, né? Ninguém acorda de manhã falando, hoje eu vou errar uma vez, 2 vezes. Isso não existe. Mas fazer a coisa certa, né, naquele formato que a gente comentou, aquilo que você não pode explicar, não faça. É isso que eu passo para o meu filho hoje e vou passar para minha filha mais tarde. Acho que é mais ou menos por aí. E assista o podcast, né, para os mais novos, né? Podcast, esse teu podcast, que eu acho que é fantástico. É difícil você ter hoje a oportunidade de ouvir pessoas tão importantes que você está trazendo aqui, que trazem ali um pouco da sua bagagem, um pouco da sua experiência. É difícil se encontrar isso. Então, parabéns pelo teu projeto. Fico feliz em poder fazer parte dele. Com certeza. E eu fico feliz de ter a tua presença aqui, com certeza agregou muito valor aqui pra gente. Júlio Bueno, obrigado, meu caro, meu amigo. Foi muito bom ter a tua presença, ter os insights aqui. E você que estava conosco até agora, olha, não custa nada para você curtir lá o episódio, dar um joinha, habilitar o sininho, nos acompanhar nas redes sociais, Augusto Flores Oficial, LinkedIn, Facebook, Instagram, o nosso website www.augustoflores.com.br. Dúvidas, sugestões, críticas, manda lá no meu WhatsApp 41995693841. E se você quiser comprar o livro, todo mundo me pergunta o livro está vendendo bastante, graças a Deus. Editora Viseu, ou na Amazon, você encontra lá o Manicômio Tributário, Reflexões de um Sobrevivente. Muito obrigado.